Um bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Mais um domingo de manhã, um domingo bonito de inverno. Nós, da Sociedade Obreiros do Bem de Araraquara, temos a grata satisfação de termos conosco nessa manhã o promotor de justiça, aposentado Raul de Melo Franco Júnior. Ele é advogado, mestre e doutor em Direito, professor universitário na Universidade de Araraquara, trabalhador espírita, palestrante em diversas casas aqui da cidade e também da região. E ele também é coordenador da AGE, Associação Espírita Jurídica do Estado de São Paulo. É isso aí. Associação Espírita Jurídica do Estado de São Paulo, que tem como objetivo promover o debate e discussão de diversos temas da área de direito sobre a visão do Espiritismo. E o tema da palestra hoje, do nosso querido Raul de Melo Franco Júnior, é pandemia. O que a doutrina espírita tem a nos dizer? Então, antes que ele entre aqui conosco e nós passamos a palavra para o Raul, eu convido a todos a oração inicial para prepararmos o nosso espírito, nossa sintonia com Deus e todos os amigos espirituais que nos acompanham, que nos inspiram, com a finalidade de estarmos receptivos à mensagem e o conteúdo que tanto nos é valioso para essa manhã. E então convido a todos nesse primeiro instante a serenar os corações, a elevar o pensamento ao Pai, e agradecemos mais uma vez pela manhã estarmos aqui reunidos pelo canal da internet, essa ferramenta maravilhosa que o próprio progresso da nossa inteligência permitiu desenvolvermos, para estarmos em conexão, para compartilharmos coisas importantes e de forma coletiva. Então agradecemos a Deus, nosso Pai, desejando ao nosso irmão palestrante que seja feliz na sua explanação e que possamos aproveitar ao máximo o conteúdo de suas reflexões. Pai nosso que és dos céus, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino e sejam feitas as tuas leis aqui na terra, assim como elas são feitas em todos os círculos espirituais. O pão do dia que merecemos hoje, dai-nos, Senhor, e perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos ofensores. E não permita que nos percamos em nossas provações, pois é assim que nos livramos de todo mal. Que assim seja. Bom dia, Raul. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Tá ótimo. Raul, passo a palavra para você nesse momento. A gente já de antemão já agradece pela sua colaboração. Você que já é colaborador da nossa casa há muito tempo como palestrante, com certeza irá nos brindar com uma bela de uma reflexão. A gente irá aproveitar ao máximo, né? Que ela é de um tema atual e pertinente, que muitas vezes assola com medo as pessoas que estão isoladas, ou até mesmo as perspectivas de futuro que a gente tem quando essas situações ocorrem. Sabemos que não é a primeira vez que acontece um evento desse na humanidade, mas talvez muitos possam estar revivendo situações, ou passando pela primeira vez situações como essa, e com certeza uma mensagem esclarecedora que os espíritos elevados nos trazem através da doutrina espírita e através do evangelho, vem nos acalentar o coração, acalmar a mente e com certeza fortalecer ainda mais a nossa fé. Então, passo a palavra para você e estaremos aqui acompanhando via distância, em vibração e aproveitando ao máximo também o conteúdo. Ótimo. Que Jesus, o nosso mestre, Senhor, doutor, médico de todas as almas, nos acompanhe nessa manhã, nessa reflexão. Eu vim aqui percebendo que nós estamos vivendo um momento, inclusive com a tecnologia, muito semelhante daquilo que acontece na nossa interação com o mundo espiritual. Você tem a impressão que está sozinho, mas não está, né? Muita gente te ouvindo e te vendo
sem que você as veja. Essa situação, essa ao vivo live, é a primeira que eu faço e essa sensação que eu fico, né? Que, como acontece com a nossa interação no mundo espiritual, que nós acreditamos que fazemos e agimos sem interagir com ninguém, mas não é verdade, né? Muita gente nos acompanha, né? E aqui também eu quero agradecer a presença, o acompanhamento de todas as pessoas que se prontificaram a arrumar um tempinho nesse domingo de manhã ensolarado, né? Um dia tão bonito, para nos acompanhar aqui, para monitorar o nosso raciocínio acerca de um tema tão importante que diz respeito a essa pandemia, né? O que será que a doutrina espírita tem a nos dizer sobre isso? Veja, a situação que nós vivemos no Brasil e do mundo é das mais preocupantes, não há dúvida, né? Nós temos no planeta, em números redondos, aproximadamente 10 milhões de infectados, mas atenção, mais da metade já recuperados, né? São, infelizmente, cerca de 500 mil mortes no mundo. No Brasil, nós temos 1,4 milhão de infectados, mais de 715 mil recuperados, que já sararam, e aproximadamente 57 mil mortes. São 14 mil, aproximadamente, no estado de São Paulo, e são 11 mortes na nossa cidade, em Araraquara. Claro que essa situação nos traz grande preocupação, nos traz dor, nos traz sofrimento, famílias são desestruturadas, as pessoas são obrigadas a acompanhar os últimos dias de seus familiares à distância, né? Não podemos ter sequer velório, né? Um sepultamento sem velório, e isso é extremamente doloroso. A pandemia afetou diversas atividades essenciais, como os tratamentos de saúde que já vinham se desenrolando, como as atividades de ensino e de trabalho de todo mundo. A impossibilidade do convívio social, inclusive nas comunidades religiosas, aumenta esse nível de tensão e de angústia de algumas pessoas. Essa quarentena, que não é novidade no Brasil, nós vamos falar disso, nos coloca num estado de alerta permanente. E é muito provável que algumas pessoas acabem desenvolvendo um nível muito alto de ansiedade e de estresse em razão disso. E tenham dificuldades de conviver nesse novo modelo de vida, conviver, às vezes, mais próximos da família, que traz benefícios, mas também traz conflitos. Acabam desenvolvendo uma espécie de medo patológico, aquele pavor de que a doença vai alcançá-lo a qualquer momento, que pode ser contaminado, às vezes até por meios que a ciência já demonstrou que não ocorre contaminação. As pessoas acham que o vírus viaja no ar e entra nas casas como se fosse um passarinho. E nós sabemos que a situação não é essa. A contaminação se dá por contatos. Ele trafega pelo ar, mas a curtas distâncias. Ou também em objetos, em superfícies, e nós temos, é lógico, que nos preocupar com isso. Não são apenas as mortes de pessoas físicas, nós estamos vendo a morte de empresas, pelo elevado grau de incerteza e de inconstância dos mercados, de distanciamento social, tudo isso provocando no mundo inteiro um decréscimo do PIB mundial. E isso, lógico, afeta as economias familiares também. Então, sim, existe motivo para preocupação. O que nós temos que saber é administrar uma situação que é temporária. Temporária. Não percamos isso de vista, né? Essa situação, como tantas outras que nós vivemos, ela vai passar. Mas alguns talvez possam indagar, isso acontece sempre diante de catástrofes, por que é que Deus, que é um Pai de suprema bondade, permite uma situação dessa? Permite que nós
que nós passemos por isso, né? Será que faz parte de algum castigo divino pela forma como os homens estão vivendo, né? Esta semana eles tivemos um fato adicional, né? Uma nuvem de gafanhotos no sul do Brasil, no sul da América do Sul, e isso trouxe à recordação as pragas do Egito e levou muita gente a concluir que, de fato, nós estamos mesmo a ser castigados e nada vai ser superado se não houver uma mudança radical de vida por parte das pessoas. Esses flagelos da humanidade sempre foram, para os ateus e para os céticos, aparentes provas da não existência de Deus, ou pelo menos uma forma de negar os atributos divinos, entre eles o atributo de bondade, e de justiça. Porque uma pandemia atravessa horizontalmente todas as classes sociais, pode atingir qualquer pessoa. O vírus não pergunta se o sujeito é moralmente elevado ou não. Portanto, pessoas de bom coração ou que procuram viver o evangelho na sua integralidade também são atingidas. Outras de mau caráter também são atingidas e dá a impressão que Deus está nos tratando, nos nivelando por baixo. Fica essa impressão. Nós temos que recordar, primeiramente, que vivemos um momento da história que repete outros tantos momentos semelhantes. Nós já passamos na história da humanidade, inclusive na história recente da humanidade, por epidemias ou por pandemias muito mais graves do que essa. Essa talvez assuste pela rapidez com que as coisas estão acontecendo e pelo fato de que os canais de comunicação hoje são muito rápidos, as coisas que acontecem no outro lado do mundo, nós ficamos sabendo em questão de segundos, os meios de locomoção acabaram permitindo ou proporcionando uma disseminação mais rápida do vírus, e esses são fatores novos, claro. Mas vejam, vamos relembrar um pouquinho o que a humanidade já passou, e quando eu digo isso, para aqueles que conhecem a doutrina espírita, eu tenho certeza que algumas pessoas que me acompanham aqui não são espíritas, mas eu preciso usar aqui os referenciais e aquilo que a doutrina espírita nos proporciona. Então, aqueles que não são espíritas, que me acompanhem no raciocínio na medida do possível. Mas a doutrina espírita nos ensina que nós não estamos aqui numa primeira passagem. Nós viemos de encarnações passadas e já vivemos outros momentos. E, com certeza, já vivemos outros momentos de pandemia. Outros momentos, pelo menos, de epidemias mais regionalizadas. Lá no Egito Antigo, antes de Cristo, 430 anos antes de Cristo, o Egito passou por uma grande peste chamada febre tifoide, que matou 1/4 da população de Atenas, que era a cidade de referência na época. Pouquinho mais adiante, já depois de Jesus, nos primeiros séculos da era cristã, a peste antonina, provavelmente provocada pela varíola, aliás, a varíola é um surto ou uma peste que vem há mais de 3.000 anos matando pessoas, A peste antonina matou 5 milhões de pessoas, entre 165 a 180 depois de Cristo. Depois, no século XIV, a peste negra, provocada pela peste bubônica, uma bactéria transmitida por pulgas e ratos, assolou a chamada Euroásia, a Europa e a Ásia. Estima-se que tenha matado 200 milhões de pessoas. Vejam, algo muito mais grave do que aquilo que nós vivemos agora, porque não tinha recurso médico algum. No século XIX, para pular um pouquinho na história, a partir de 1817, portanto, já na época de Kardec, a pandemia da cólera matou centenas de milhares de pessoas. Também devastou a Europa. Teve várias ondas pandêmicas, durou mais de 100 anos. Vejam, até hoje, morrem cerca de 10.000 pessoas de cólera por ano. Não é
um vírus ou um vibrião, né, que tenha desaparecido da face da Terra. No final do século XIX, no começo do século XX, a febre amarela, a peste bubônica, a varíola, a malária também mataram muita gente. Foi nessa época que se destacou o trabalho do médico sanitarista Oswaldo Cruz, nós já ouvimos falar, né? E outro médico, seu assistente, que inclusive o sucedeu, que foi Carlos Chagas. Os trabalhos já de saúde pública intensa e organizada foram disparados, foram deflagrados nessa época, já no final do século XIX, no começo do século XX. No século XX, a partir de 1918, finalzinho da guerra, da Primeira Grande Guerra, a gripe espanhola infectou 1/4 da população da Terra. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gripe matou 50 milhões de pessoas. Foi a pandemia mais letal da história. Estava, evidentemente, relacionada com a guerra, a movimentação de tropas e até as comemorações do armistício, do final da guerra, contribuíram para a contaminação da população. Só que no Brasil foram 35 mil brasileiros que morreram. Vejam que a atual pandemia já superou esse número, infelizmente. O nosso querido Eurípides Barçanufo, lá de Sacramento, foi uma das vítimas da gripe espanhola. E o presidente da República eleito no Brasil, Rodrigues Alves, que já havia sido presidente no início do século, foi reeleito em 1918 e não chegou a tomar posse. Em janeiro de 1919, ele estava entre os mortos pela gripe espanhola. Dizem que aqui em São Paulo, que no estado de São Paulo, a população, inclusive, criou um remédio caseiro, e esses remédios caseiros sempre aparecem nessas épocas, né? Também aí para o Covid, a gente vê muito remédio caseiro circulando. E esse remédio caseiro era a base de cachaça, limão e mel. E dizem que foi aí que surgiu a caipirinha. Aí que surgiu a origem da caipirinha, que é um aperitivo, que é uma marca nacional, surgiu em razão de um remédio caseiro para combater a gripe espanhola. Carlos Chagas foi quem encabeçou as medidas de combate à pandemia, e essas medidas incluíram lá, nos anos 20, a quarentena. Também a população foi recomendada que ficasse em casa, que se isolasse, né? Não é, portanto, a primeira vez que nós vivemos essa situação. A epidemia agora no século XX de HIV, o vírus da AIDS, né? O vírus foi identificado no começo da década de 80, 1981, nós temos os primeiros casos notificados de AIDS. O pico da pandemia ocorreu em 1997. Há uma expansão hoje do tratamento, dos coquetéis para o controle das consequências da doença, né? E, portanto, há uma diminuição de casos, sobretudo a partir de 2010. Mas vejam, nós não estamos ainda numa situação de quem venceu essa pandemia. Para que vocês tenham uma ideia, só em 2018 morreram aproximadamente 770 mil pessoas por doenças relacionadas à AIDS. Portanto, só em 2018 matou mais gente do que a pandemia do coronavírus matou no mundo inteiro. O vírus da AIDS e as doenças que são comorbidades, que surgem até em razão da deficiência imunológica provocada pelo vírus, né? A tuberculose é a doença que mais mata as pessoas infectadas pelo vírus. De cada 3 pessoas que morrem, pelo menos uma delas morre de tuberculose, né? A tuberculose, aliás, é outra dessas pandemias que atravessam a história, né? Nós tivemos epidemias de tuberculose no final do século XIX, mas a tuberculose continua presente, né? E a Organização Mundial de Saúde estima que há 10 milhões de novos casos por ano de tuberculose. Aqui no Brasil, em 2018, foram 76 mil novos casos de tuberculose,
há uma notificação de 200 casos por dia de tuberculose, que é ainda uma doença que mata muita gente. No século XXI, no nosso século, nós tivemos diversas epidemias. 2003, a SARS, que era uma espécie de pneumonia. Depois, 2004, a gripe aviária. Depois, um pouquinho mais à frente, a gripe suína, o vírus H1N1, que se iniciou lá no México em 2009 e se espalhou pelo mundo, matou pelo menos 16 mil pessoas. Sem contar os surtos todos que nós tivemos ao longo desses 2, 3 últimos séculos, né? Surtos de tifo, de febre amarela, de dengue, de chikungunya, de sarampo, de varíola. Enfim, conviver com micro-organismos, bactérias, vírus, vibriões, não é uma novidade para a humanidade, né? Nós estamos, talvez, assustados com a dimensão e a rapidez com que as coisas estão acontecendo. Somam-se a isso, a essas pandemias, para aqueles que olham para a situação dos flagelos mundiais, somam-se as ondas de fome, pessoas que não têm acesso à água e morrem de sede, ou morrem contaminadas por água de má qualidade, terremotos, inundações, maremotos, tsunamis, erupções vulcânicas que ainda matam, e todas as catástrofes econômicas que essas situações geram. Então, tem razão aquela pergunta, aquele questionamento próprio, principalmente dos ateus e dos céticos, né? Qual que é o propósito de tudo isso, né? Por que que Deus permite tanta desgraça coletiva? Acidentes aéreos, né, que também matam muita gente. Sempre quando acontecem essas catástrofes, a humanidade se põe a perguntar e querer saber de Deus por que que isso acontece. Kardec também formulou uma pergunta semelhante aos espíritos, né? Lá nos comentários da Lei da Destruição, nas questões 737 a 741 do Livro dos Espíritos, nós vemos Kardec fazendo esse questionamento, né? Mais especificamente a respeito entre aspas, culpa de Deus nisso. Mas antes da gente analisar a pergunta e a resposta de Kardec, vamos ser sinceros e começar concluindo o seguinte: muitas dessas doenças resultam da imprevidência humana, da sua insensibilidade para com o planeta. A geração de poluentes, a exploração desordenada de recursos naturais, o uso de substâncias alimentares que, na verdade, não são alimentos. Para muito além da força do vírus, a atitude humana segue sendo a força campeã de dores e de injustiças no mundo. Ferem e matam com muita eficiência e com eficiência muito superior de qualquer micro-organismo. Essa é a grande verdade. Nós somos os maiores responsáveis pela eclosão das maiores desgraças que o mundo ainda vive. Portanto, não tem muito sentido eu querer terceirizar a causa das doenças e achar que o responsável por elas é Deus. Mas Kardec colocou bem objetivamente essa pergunta aos espíritos: com que objetivo Deus atinge a humanidade com flagelos destruidores? E a resposta, embora depois explanada, explicada, é curta. A resposta é: para fazê-la progredir mais depressa. Veja, nós temos uma visão muito limitada das coisas quando olhamos para isso, né? Nós olhamos apenas a vida material, o momento que nós vivemos, o nosso corpo físico, a nossa relação familiar. Mas, vejam, as condições mudam de um momento para outro, provocam mudanças profundas que não são apenas da atual geração, serão sentidas por gerações futuras. Então, tem sentido a afirmação de que a finalidade de tudo isso
é o progresso da humanidade. A humanidade progride mais rápido quando passa por esses percalços. Na vida pessoal não é diferente. Quanto que nós aprendemos com as dificuldades da vida ou com os momentos de sofrimento que nós tivemos na vida pessoal ou na vida familiar. Às vezes, aquilo que patinamos durante anos, até décadas, para crescer espiritualmente, crescemos numa dificuldade, ou numa depressão, ou numa crise familiar. Também é assim com empresas. Empresas, às vezes, que passam por depressões muito, muito fortes, né? Depressões econômicas, ou organizacionais, ou profissionais, mas se reestruturam e surgem mais fortes, mais alicerçadas pelas dificuldades. Com a humanidade, de uma maneira geral, acontece exatamente a mesma coisa. Vamos analisar um pouquinho, olhando para essas pandemias que eu me referi do passado, para perceber, agora não numa visão de chão, de momento, mas numa visão de montanha, como quem vê do alto e, portanto, consegue enxergar mais longe, se essas pandemias dos últimos séculos representaram mesmo saltos de desenvolvimento da humanidade nesses períodos. Vou pegar mais no aspecto da saúde, por exemplo. Desde a invenção do microscópio, dizem que o microscópio teria sido inventado no final do século XVII, nós temos o surgimento da microbiologia e o surgimento da epidemiologia, de epidemia, que permitiu enormes avanços científicos. Pasteur, Louis Pasteur, que viveu, que é contemporâneo de Kardec, nasceu em 1822, apresentou a sua teoria germinal das doenças infecciosas, porque a Europa já passava por situações de pandemia, estudos sobre a esterilização de alimentos, nós temos até hoje aí as técnicas de pasteurização, que levam o nome de Pasteur, abriram novas frentes para a ciência médica. O trabalho de Pasteur depois teve sequência com Joseph Lister, com Robert Koch, que nós aprendemos na escola, na análise das cortiças, um pouquinho mais à frente com Alexander Fleming, já no século XX, 1928, descobre a penicilina pela análise de fungos. Tudo isso provocado por doenças que surgiam e que atingiam a humanidade. Portanto, vejam como a pressão social provocada pela doença vai revolucionando o meio médico e o meio tecnológico. Revoluciona as intervenções cirúrgicas, os tratamentos médicos. A microbiologia repercutiu em processos industriais, na produção de alimentos, na fabricação, na descoberta, fabricação e estudo de novos antibióticos, de hormônios, de enzimas, nas técnicas de despoluição e de tratamento da água. Quanto que nós aprendemos com esses surtos pandêmicos, Equipamentos, não só os microscópios, depois os microscópios eletrônicos, os exames laboratoriais, tudo isso foram avanços que a humanidade teve no campo científico, e avanços provocados pela necessidade, pela dor, pelo sofrimento, pelos desencarnes, pelas mortes das pessoas. Os programas públicos de saúde, nós tínhamos pouquíssimos programas de saúde pública, eles foram surgindo pela necessidade. O surgimento do Estado social, do Estado agora se voltando para o cidadão e percebendo as suas necessidades, as suas carências, a proteção do trabalhador, o desenvolvimento dos meios de comunicação, tudo isso está relacionado às dificuldades que a humanidade atravessava. O desenvolvimento de inteligência, o desenvolvimento de novos métodos de asepsia, de novos produtos de higiene, a preocupação com a higiene, desde a higienização bucal, da escovação, tudo isso está relacionado ao sofrimento ligado à doença. O aperfeiçoamento da agricultura, dos métodos de produção, a remodelagem do comércio, das novas formas de comércio. Estamos aí vivendo novamente um momento desse, de remodelagem do comércio. As grandes
perdas provocaram também movimentações em balanças salariais. Algumas pandemias, por incrível que pareça, mataram tanta gente que houve uma oferta, uma explosão da oferta de emprego. Trabalhadores eram buscados a laço, né? Se pagou muito mais para aqueles que sobreviveram e podiam continuar trabalhando. Períodos de prosperidade seguiram-se a esses períodos de recessão provocados pelas pandemias. O aumento do nível de confiança acabou alavancando a recuperação da economia e, com certeza, é o que vai acontecer novamente. Nós estamos tendo uma retração da economia, o que é normal. Estabelecimentos comerciais fechados, a indústria semi-paralisada, a movimentação de vendas e de negócios praticamente só pela internet. Claro que isso vai ter um rebote. Isso vai ter um momento de superaquecimento da economia. Claro que quem está vivendo esse momento, principalmente aqueles que estão passando pelas maiores dificuldades econômicas, às vezes não conseguem enxergar o que vem no futuro, estão preocupados demais com o presente. Mesmo aqueles que estão perdendo entes queridos ou que foram atingidos pela doença, às vezes têm uma visão muito limitada de enxergar apenas esse momento, esquecendo que a história se faz um dia depois do outro, e que Deus vai se revelando na história da humanidade. Os desígnios de Deus vão acontecendo na história da humanidade. Nós precisamos de situações como essa, portanto, para evoluir, para crescer. Veja o momento atual, somente pensando agora, as consequências que essa pandemia trouxe para o nosso desenvolvimento atual. O aprimoramento das redes de proteção social, as intervenções em saúde, a infraestrutura hospitalar. Eu estive aqui em Araraquara visitando um desses hospitais de campanha. É alguma coisa tão bem estruturada que eu cheguei a falar para o prefeito, vocês não deviam tirar isso mais daqui. Nós demoramos anos, décadas para ter um hospital. De repente, temos aí hospitais de campanha que atendem, na medida do possível, em poucos dias, em poucos meses. Veja o uso da telemedicina. Os conselhos de medicina não tão resistentes a isso, que o médico não poderia atender à distância. Hoje a telemedicina está regulamentada. O médico pode atender à distância, fazer diagnósticos. Aliás, já existem cirurgias sendo feitas à distância. O recrutamento de pessoal extraordinário. Quanta gente que não conseguiu ser assimilada por essas estruturas para trabalhar também nas frentes de combate à doença. A implantação de laboratórios, a distribuição de medicamentos, a transferência de recursos que o governo fez para as pessoas de baixa renda ou para os trabalhadores informais, ou mesmo para empresas. É uma forma incomum de redistribuição de renda que nós estamos vendo no Brasil. Quando que essa redistribuição de renda iria acontecer se não fosse forçado por uma situação de pandemia? Olha quanto benefício que isso também trouxe. Estímulos fiscais que o governo foi obrigado a abrir para as empresas, a redução dos custos de empréstimos, o corte na taxa de juros, tudo isso é consequência de um vírus. Tudo isso é consequência de um vírus. Não estivéssemos vivendo a situação de premência e de necessidade, com certeza, muito dessas medidas não se verificaria. Então, a resposta dos espíritos à pergunta de Kardec tem todo sentido. A humanidade avança mais rápida quando acossada por uma situação de doença ou de dificuldade. Esse isolamento social teve aspectos positivos até no meio ambiente. Talvez sejam passageiros, é verdade. Nós tivemos a diminuição da poluição, a diminuição da emissão de gases do efeito estufa, nos proporcionou um ar mais puro, águas mais claras. No Brasil, o consumo de combustível, chamado combustível fóssil, diminuiu 50%, também o consumo de álcool. Animais silvestres e até selvagens começaram a ser vistos em cidades que se apresentavam praticamente desertas, e silenciosas. Tem contrapartida nisso? Tem também, é verdade. Passamos a consumir mais energia, a gerar mais lixo, tem o outro lado. Mas os benefícios são ainda maiores do que essas dificuldades.
O desenvolvimento de novas e produtivas formas de trabalho, de ensino. Eu, como professor, já há mais de 30 anos lecionando, fui obrigado a me reinventar. E a usar de novas tecnologias que já existiam, mas que os professores todos pouco usavam, pouco utilizavam. Isso não é uma coisa muito positiva e que veio para ficar, porque isso não vai mudar. A pandemia trouxe um avanço e um modelo novo de vida em sociedade que vai ficar, vai ficar. Até porque não sabemos nem por quanto tempo vamos conviver com isso. Vejam que a gripe espanhola, que matou muita gente lá no começo do século XX, até hoje mata pessoas. É o mesmo vírus influenza que continua circulando. Nós temos as campanhas de vacinação da gripe, e pessoas que morrem de gripe até hoje. Mas o vírus não é alguma coisa que veio, passou e vai embora daqui a um mês. Né? Eu vejo, às vezes, pessoas dizendo assim, mais um mês, 2 meses, até o final do ano, tudo acabou. Não é verdade. Nós estamos aprendendo a conviver com um vírus que vai permanecer em nosso meio durante muito tempo. Claro, nós vamos criando anticorpos, resistência, vamos aprendendo a tratar essa situação, né? Vamos aprendendo a enfrentar precocemente os sinais que a doença apresenta, isso vai salvar muito mais pessoas, mas ninguém pode imaginar que as coisas acontecerão como uma luz que acendeu e agora vai apagar de repente, né? É claro que não é assim. Isso faz parte de um aprendizado, mas também os avanços, os progressos que a pandemia trouxe também irão ficar. O que mostra que doenças nos fazem progredir. Olha no âmbito familiar. Olha no âmbito familiar, no âmbito doméstico. Quantas relações de família não foram aproximadas com os conflitos que são até normais e também positivos para que a família cresça? As pessoas aprenderam, por exemplo, a distinguir os chamados fake news, a perceber que tem muita doença nos nossos meios muita notícia falsa nos nossos meios de comunicação, que eu preciso filtrar. Nós fomos obrigados a mudar hábitos, às vezes arraigados, o comportamento pessoal, nos preocuparmos mais com a higienização, lavar as mãos e lavar as mãos com técnica, o uso do álcool gel, de maneira mais criteriosa. Nós fomos aprendendo a desenvolver um pouco mais a nossa paciência, a nossa resignação. A humanidade foi abrindo o coração para as pessoas mais atingidas, a generosidade aumentou, há ondas de caridade, de prática efetiva da caridade proporcionadas pela pandemia. O diálogo que se abriu, inclusive com esses novos canais, como esse que nós estamos usando agora, tudo isso é benefício trazido por um vírus e por uma pandemia. Kardec foi um pouquinho além, falou assim, poxa vida, mas Deus não podia usar outros métodos? Será que não tinha outro jeito de nos ensinar? E a resposta dos espíritos, sim, ele usa. Dá-lhes a conhecer o bem e o mal. Mas o seu orgulho, a sua fraqueza, o impedem de progredir. Deus nos ensina sempre com outros meios, mas às vezes a gente só aprende pela dor. Quantas vezes ouvimos isso, né? Se não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. E isso também atinge homens de bem. Todo mundo tem os seus defeitos, as suas deficiências. Claro, nós não temos santos vivendo encarnados nesse planeta. Mas nós temos pessoas que vivem de uma maneira mais correta, que distinguem seu comportamento de outras, que não se preocupam em nada com o seu progresso espiritual, às vezes nem acreditam nisso. Essas pessoas de bem também são atingidas. Sim, mas se eu olhar de uma maneira muito limitada, achando que Deus seleciona pessoas de bem ou de mal para serem atingidas, isso é insignificante, porque esses corpos que nós usamos aqui, são apenas disfarces que temos para aparecer no mundo. A doutrina espírita nos mostra isso, Deus é alguém muito mais preocupado com os seus soldados do que com os seus uniformes, ou com os uniformes desses soldados. Essas vítimas, pessoas decentes, preocupadas, encontrarão compensação aos seus sofrimentos, se souberem
enfrentados. Pandemias, portanto, gente, não são mais do que tempestades passageiras no destino do mundo. A Terra é um manancial imenso de correntes cristalinas em todas as direções. É essa massa da humanidade progredindo na direção de melhores horizontes, nos ensina o irmão X, né? E nós, ainda arraigados ao mal e a nossa visão estreita, somos o lodo da margem ou do fundo dessas correntes cristalinas. Somos ainda resíduos estacionários que sofrem a necessidade de grandes transformações. O mundo permanece, portanto, sob o governo místico das rédeas divinas. Qualquer perturbação é fenômeno passageiro e é fenômeno necessário. Necessário. Não se trata de castigo dos céus, não são pragas enviadas sobre nós, como alguns profetas da decadência aparecem aí vociferando, né? Apresentando isso como um castigo divino. São estímulos, são oportunidades para que a gente possa se armar de fé e enfrentar esses domínios, às vezes, escuros, que podem nos impelir até a uma alienação mental. Mas nós temos armas e meios de enfrentar essas dificuldades. Por incrível que pareça, Kardec conviveu também com uma pandemia. Eu disse lá que a pandemia do cólera atravessou o século XIX. E na Revista Espírita de novembro de 1865, Kardec traz alguns comentários. Aliás, afirmavam à época, em tribunas evangélicas, em jornais publicados na época de Kardec, que o espiritismo seria uma peste, né? E que traria muita perturbação para a sociedade, porque invadia todas as classes sociais, né? Estava atingindo muitas pessoas, né? Chegaram até a cunhar uma medalha com a figura de São Bento, dizendo que as pessoas que carregassem essa medalha no pescoço estariam livres do contágio espírita, estariam livres dessa peste chamada espiritismo, né? A analogia era propriamente com o cólera que era vivido na época, que era uma epidemia, portanto, que assolava a Europa, né? O cólera é uma infecção bacteriana produzida por um vibrião, atinge o intestino delgado, provocava diarreias, cólicas, vômitos, cãibras, desidratação severa, né? A pele ficava enrugada, as pessoas ficavam azuladas pela desidratação, né? A transmissão se dava principalmente pela água, por alimentos, por talheres infectados, né? E a cólera não é alguma coisa que passou e foi embora. Até hoje, cerca de 100 mil pessoas por ano são atingidas pela cólera, principalmente nos países mais pobres e que não têm uma infraestrutura de saneamento básico. Kardec comparou aquela situação pela qual passava o espiritismo, a situação pela qual passaram os primeiros cristãos. Achou até uma semelhança entre a cólera e o espiritismo. O medo que ambas causam a certas pessoas. Esse é o ponto semelhante, né? Pandemias, vírus, provocam, às vezes, medo, e medo até exagerado, incontrolável em algumas pessoas. A morte também, o espiritismo também provoca medo em algumas pessoas. Vejam que é um medo provocado pela ignorância, ou por não saber como aproveitar esses ensinamentos e essas revelações que a doutrina espírita acabou trazendo. Kardec também comenta nessa revista uma carta que ele havia recebido de um advogado, olha lá a nossa classe, um advogado de Constantinopla, escreveu para Kardec, dizendo que o flagelo do cólera já havia chegado à cidade dele e matou de 70 a 100 mil pessoas em Constantinopla. E ele dizia o seguinte, que os espíritas de lá, que eram já numerosos, escaparam ilesos, portanto, não foram contaminados. Então, a impressão que se tinha na carta é o seguinte, olha, se você for espírita, você não vai ser contaminado. Kardec adverte que seria um absurdo dizer que apenas pelo fato de ser espírita, alguém pudesse se imunizar contra a cólera. E veja que quando ele fala da cólera, é exatamente o que acontece hoje falando
do Covid-19, do coronavírus, né? Coronavírus, que na verdade é gênero de um monte de vírus que nós convivemos com eles já há vários anos, né? O coronavírus que atinge não só humanos, atinge também animais. O medo, claro, enfraquece o moral, o físico das pessoas. Então, quem está alicerçado numa fé tem mais condições, inclusive imunológicas, para enfrentar uma pandemia. Isso não é só da doutrina espírita. Agora, os espíritas devem saber que podem, evidentemente, morrer de cólera, como podem morrer do Covid-19. Qualquer pessoa que tenha chegado a sua hora fará essa travessia, seja pela porta da pandemia ou seja por outra. Isso não pode estranhar a ninguém, né? Professar uma fé nos dá fortaleza, nos dá força, né? Nos dá serenidade para enfrentar doenças. Mas é claro que não é vacina que vai nos imunizar por completo de uma doença qualquer. A cólera leva mais gente ao mesmo tempo, e essa partida em massa começou a impressionar as pessoas, exatamente como o Covid. Diz Kardec que o espírita, porém, tem que ter uma certeza do futuro. Ele sabe que a Terra é apenas um exílio passageiro, apenas uma passagem, que a morte pode lhe roubar apenas o invólucro material. Nenhum bem material nós levaremos conosco. Nós vamos ao encontro daqueles que amamos no limiar de uma vida verdadeira. Quem quer entender melhor essa força moral dos espíritas, eu sugiro que leia o capítulo sobre o temor da morte, que está publicado na obra O Céu e o Inferno. Tem lá um capítulo específico sobre esse temor. Espíritas ou não espíritas podem ler. O acesso a essa obra se dá, inclusive, pela internet. Se você clicar, digitar lá O Céu e o Inferno, Kardec, você vai ter o livro em PDF. Você pode ler no seu computador ou no seu celular. O temor da morte provoca doenças, né? Claro, mas a fé firme de que isso é apenas uma passagem, que eu estou aqui de passagem, me desamedronta, né? Me torna mais seguro. Significa, então, que os espíritas devem negligenciar as precauções para se proteger? Já que confiam tanto que isso é só passageiro, né? É claro que não. Os espíritas, dizia Kardec lá, e vale para o nosso momento, devem adotar as cautelas exigidas pela prudência, pela higiene pessoal. Nós não somos fatalistas, aqueles que acreditam que, não importa o que eu vou fazer, se eu tiver que morrer agora, eu vou morrer. Isso é fatalismo. Não existe esse fatalismo. Embora não temamos a morte, tampouco temos que procurá-la. Também não vamos sair atrás dela. Claro que não. Temos o dever de zelar pela saúde do nosso corpo. Ignorar as medidas sanitárias que nos são passadas equivaleria ao suicídio. Temos obrigação de cuidar do nosso corpo. É a base da nossa experiência nessa terra. Prolongar a vida na terra significa, na prática, ter mais tempo para progredir, para melhorar-se, para depurar-se, para despojar-se do velho homem, para adquirir méritos por uma vida espiritual. Se tiver que sucumbir, que façamos sem queixas. Se tiver que enfrentar a doença. Todo progresso traz os seus frutos, evidentemente, né? Talvez seja razoável que diga apenas, estou indo mais cedo. Essa é a maneira serena de enfrentar, né? Eu vi lá o médico paraense, o Roberto Almeida, né? Acho que paraense, dizendo o seguinte, gente, vamos ser realistas. Algumas pessoas vão enfrentar o vírus e vão superá-lo. Outras pessoas vão enfrentar o vírus e vão desencarnar, talvez desencarne por descuidos pessoais. E aí serão responsáveis, inclusive, por esse desencarne prematuro, porque não se cuidaram, né? E outras pessoas vão desencarnar porque realmente chegou a sua hora. Simples assim, né? Não é motivo de pânico
de desespero por parte de ninguém. Né? Aprendemos a conviver e a crescer com essa dificuldade que a humanidade passa de forma coletiva. Note que o Kardec conta assim, note que um médico materialista, ele diria aos seus pacientes, olha, enquanto não se está morto, há esperança. Quando se morre, tudo acaba e aí ninguém mais sofre. Essa é a visão materialista de ver as coisas. Não, olha, eu vou fazer tudo para que você não morra, mas se morrer, o sofrimento vai acabar, né? As pessoas até costumam dizer assim, descansou, né? Descansou, passou para o mundo espiritual, descansou. Não vai continuar trabalhando do lado de lá, não é bem descansou, né? Vai trabalhar ainda. O médico espírita, ao contrário, talvez dissesse, meu amigo, eu vou empregar todos os recursos da ciência para que você se restabeleça, para que a sua saúde melhore e para que nós possamos conservá-lo aqui o maior tempo possível. E eu espero que nós sejamos bem-sucedidos. Mas a vida está nas mãos de Deus, que nos chama quando terminado o nosso tempo de prova na Terra. Se a hora da vossa libertação tiver chegado, rejubilai-vos. Rejubilai-vos como prisioneiro que vai sair da prisão. Essa é a visão. Isso traz serenidade à alma. Isso nos ajuda em qualquer tratamento. Eu estou falando da Covid, mas serve para quem está enfrentando um câncer. Serve para quem está enfrentando uma esclerose qualquer. Serve para quem está enfrentando um quadro severo de diabetes. Ou doenças cardiovasculares. Nós temos, sim, que cuidar, tomar os nossos cuidados, mas tenhamos ciência de que passamos aqui por uma escolaridade temporária. E temos que dar um passo além. Se não for o nosso momento, e façamos votos que não seja já, porque quanto mais estendida a nossa experiência na Terra, maior a oportunidade de crescer aqui encarnado, né? Por isso temos obrigação de nos cuidar. Se não for esse momento, vamos aproveitá-lo para ajudar as pessoas que estão ao nosso alcance, que estão próximas da gente, ou ainda que distante, mas que possamos ajudá-las. Outros conselhos de Kardec para a pandemia da cólera que serve para a gente. Não cometam excessos. Modifique os seus hábitos. Use de tudo que seja saudável, mas não abuse de nada. Eu vejo gente, às vezes, em casa, arruma uma desculpa para comer demais, ou para beber demais. Claro que isso joga contra as medidas que nós estamos adotando para ter saúde, porque a saúde não está relacionada só com a pandemia. É preciso que a gente tenha um cuidado diuturno, permanente com isso. E Kardec finaliza a sua opinião trazendo um depoimento de um espírito desencarnado médico, o Dr. Demer. Demer observa que, no caso do cólera, não havia um remédio e que, portanto, o mal se complicava, dependendo do temperamento das pessoas, dependendo do seu estado moral, dos seus hábitos, das condições climáticas do local onde se deu a infecção. Tudo isso continua valendo para o Covid. Em certa época, dizia ele, gelo e remédios caseiros resolviam. Lá no século XIX. Em outras, gelo e remédio caseiro não servia para nada. Não havia um remédio único aplicável a todo mundo. Mas algumas cautelas gerais, dizia o Dr. Demer, eram necessárias. As precauções de higiene, e nós temos aí o uso de máscara, lavar as mãos, evitar sair de casa na medida do possível, o afastamento dos focos de infecção, acúmulo, aglomeração de pessoas, a abstenção desses excessos todos, bebida alcoólica, fumo, drogas, comida em excesso, baixa ingestão de água, gente que está em casa esquecendo de tomar água. Gente, coloque o celular para despertar para você tomar água. As pessoas esquecem de tomar água, os idosos principalmente, esquecem de tomar água, e vão ficando desidratadas, que são condições muito mais propícias para a proliferação de qualquer vírus. Qualquer vírus. Vão deixando de tomar água, vão se acidificando. E essa acidificação
é campo, é terreno biológico para qualquer tipo de doença. O sedentarismo. Você está em casa, mas não tem que ficar sedentário. Movimente-se, faça exercícios dentro da sua casa, ande no seu quintal, em torno da sua mesa, né? Mas não fique parado. São hábitos que nós precisamos mudar, reestruturar. Se não fazia, passe a fazer. Evitar os resfriados, as mudanças bruscas de temperatura, coisa que os nossos avós já nos ensinavam há muito tempo, né? Mantenha o pé aquecido, né? Evite trocas de temperatura muito grandes. Nós vivemos um tempo aí que um dia está frio, ainda mais esse inverno brasileiro, que é um inverno esquisito, né? Um dia tá frio, um dia está chovendo, outro dia está seco, né? Tenhamos o cuidado com coisas elementares, com coisas básicas, maior que o cuidado que a gente tinha. Não use de medicação violenta, dizia o doutor Demer. O que é medicação violenta hoje? É o abuso de medicamentos, anti-inflamatórios, antibióticos, analgésicos. Fujam de remédio, minha gente. Fujam de remédio, evite pisar em farmácia. Tente controlar as suas coisas com as coisas caseiras, os chás tradicionais, as ervas, a medicina de Deus, a farmácia de Deus. Quanta coisa que nós não podemos usar para controlar pequenos sintomas ao invés de ficar tomando remédio, né? Controle o seu medo, o seu pânico, pela fé. Diziam aqui os cantores brasileiros, agora parece que tem até um movimento fazendo renascer isso, né? Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Não é isso? Não é isso que se canta? Andar com fé, ter fé de que as coisas vão passar e que eu estou fazendo a minha parte. Eu estou me cuidando. Não negligencie os primeiros sintomas, porque hoje a medicina já mostrou que o tratamento precoce dos sintomas do Covid salva muita gente. Aliás, esse é o sucesso do enfrentamento da epidemia em Araraquara. Araraquara tem percentualmente o menor índice de mortes por Covid. Nós tivemos aqui mais de 1.000 infectados, tivemos 11 mortes até o momento. Claro, toda morte é lamentável, claro que é. Mas, diante de outros cenários que nós vemos no Brasil e no exterior, nós estamos controlando. Por que estamos controlando? Porque Araraquara está enfrentando os primeiros sintomas das pessoas que aparecem nos ambulatórios médicos, né? Já passam por uma testagem, é um convênio com a Unesp, e isso tem sido favorável, né? Cuide do seu temperamento espiritual. Faça isso pelo recurso da prece. Ore em favor das pessoas, ore em favor da sua família e das demais. Confie em Deus. Esse é o primeiro elemento de saúde. Fazer a sua parte e confiar em Deus. Essa é a forma, né, de enfrentar uma pandemia. Eu acredito que essa nossa reflexão, essa nossa análise do que a humanidade já passou e dos motivos pelos quais nós estamos enfrentando também, e com todas essas dicas de como é que nós podemos fazer, todo mundo que quiser ler esse texto aí da Revista Espírita, você digitar lá no Google, Revista Espírita de 1865, você vai achar a revista inteira de 1865, você acha lá o mês de novembro com esse texto belíssimo. Você troque a palavra cólera por Covid, é exatamente a mesma coisa para os conselhos que a espiritualidade trouxe, e que Kardec, com seus comentários, adensou, tornou mais razoável naquilo que nós podemos aprender com a doutrina espírita. Essa doutrina que é reveladora, que é libertadora, que nos ensina a viver e a enfrentar as dificuldades. Bem-aventurados os aflitos, dizia Jesus. E essa bem-aventurança, claro, está relacionada à nossa maneira e à nossa capacidade de enfrentar as dificuldades. Enfrentem essas dificuldades com galhardia, com coragem, com fé em Deus. Não se deixando desanimar, né? Não se deixando envolver pelo medo e por aquele tormento que nos pode rodear nos ambientes familiares, porque pouco circulamos. Faça você a sua vida espiritual, a sua vida interior florir, reflorir.
e nós temos certeza que isso será o meio mais eficiente de enfrentar a pandemia. Olha quanta dica importante que a doutrina espírita nos traz a respeito disso. Não deixe passar em branco, né? Aproveite, leia, releia os textos. Olha que oportunidade você tem hoje para se dedicar ao estudo da doutrina. Leia e releia os textos da doutrina, que são tesouros que podem nos tirar, sim, não só das doenças físicas, mas também daquelas doenças espirituais que nos acometem. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Raul, nós que agradecemos, e com certeza sem palavras para te agradecer as suas reflexões tão pertinentes. Eu acredito que fica uma mensagem que, embora alguns sintam medo da morte, não é porque nós estamos passando por uma situação dessa que nós vamos lá buscá-la, né? Então, cabe muito a nossa postura também de colaboração dentro do contexto da pandemia, a nossa atitude elevada também, com certeza a fé, que ela que é que nos alimenta uma força que nos impulsiona a continuar e a ter equilíbrio na vida. Então, acho que isso, a sua mensagem nos enriquece muito o conteúdo, nos deixa referências importantíssimas, não só para a questão da pandemia, para outras tantas. E nós agradecemos imensamente, novamente, as suas reflexões. Aos amigos que nos acompanham pela internet, na próxima semana nós teremos conosco a Lede Paula, que é da cidade de São José do Rio Preto. Estará conosco aqui também às 9 horas. E nós convidamos a todos também a nos auxiliar na campanha de arrecadação de investimento para a reforma da Casa da Obreiros do Bem, que tanto necessita e continua, e ela é possível ser feita também através de depósito bancário. Hoje em dia nós temos ferramentas através de aplicativos de celular, quem tem condição, ou até mesmo através do banco, né, quando vai se fazer o serviço. A conta bancária fica, então, apresentada na página da Obreiros do Bem e também na apresentação da palestra. E nós encerramos, mais uma vez, agradecendo a Deus, a espiritualidade amiga, aos espíritos mentores que auxiliaram, intuíram nosso irmão Raul, a todo ao conteúdo importantíssimo que nos traz. E nós desejamos passar uma semana repleta de paz, de esperança, de fortalecimento, principalmente instrução de conhecimento baseado em cima das verdades que a ciência e que a religião nos traz e que nos fortalece e que nos propicia estarmos saudáveis e sempre em contato com o Pai. Lembramos dos nossos irmãos que estão acamados nos hospitais. Lembremos daqueles que passam por situações e flagelos ainda mais pesados do que os nossos, que todos possamos experimentar através do contato com a energia espiritual, com os amigos espirituais e com Deus, o incentivo para continuarmos a caminhar com fé e que esperanças que tudo haverá de passar, e que seremos uma nova pessoa, um novo espírito, e que haveremos de ter uma melhora, darmos um passo adiante do progresso moral e espiritual que tanto nós aclamamos. Pai nosso que és dos céus, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, e sejam feitas as tuas leis aqui na terra, assim como elas são feitas em todos os círculos espirituais. O pão do dia em que merecemos hoje, dai-nos, Senhor, e perdoe as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos ofensores. E não permita que nos percamos em nossas provações, pois é assim que nos livramos de todo mal, que assim seja. Bom domingo a todos, um bom domingo, feliz semana, e até o próximo domingo, onde nós nos encontramos novamente aqui às 9 horas. Grande abraço.